Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Então, irmãos, continuando o estudo bíblico, finalizamos no último vídeo, o final do capítulo 13, que dizia: Abraão levantou as suas tendas e veio fixar-se no Vale dos Carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Continuando agora no capítulo 14 de Gênesis, versículo 1. No tempo de Anrafel, rei de Senaar, de Arioque, rei de Elasar, de Codorlaomor, rei de Elão, e de Tadal, rei de Goim, aconteceu que estes fizeram guerra a Bara, rei de Sodoma, a Bersa, rei de Gomorra, a Senaabe, rei de Adama, a Semeber, rei de Seboim, e ao rei de Bala, isto é, Segor. Então, nós podemos ver aqui que foram 5 reis contra 4 que vão ter essa guerra. Tá bom? Vamos continuar no capítulo 3, no versículo 3. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos eles tinham servido a Codorlaomor, mas no 13º ano tinham se revoltado. No 14º ano, Codorlaomor pôs-se em marcha com os reis que se tinham aliado a ele, e desbarataram os Refaim em Astarot-Carnaim, e igualmente os Zusim em Am, os Emim na planície de Cariat-Aim, e os Orreus em sua montanha de Seir até El-Farã, cerca do deserto. Voltando, chegaram à fonte do julgamento, em Cádiz, e devastaram a terra dos Amalecitas, assim como os amorreus, que habitavam em Hassasson-Tamar. O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim, o rei de Bala, isto é, Segor, saíram e puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim, contra Codorlaomor, rei de Elão, Tadal, rei de Goim, Anrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elasar. 4 reis contra 5. Ora, havia no vale de Sidim numerosos poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra, fugindo, caíram nesses poços, enquanto o resto fugiu para a montanha. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus víveres, e partiram. Levaram também Lot, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Então, como a gente viu nos estudos passados, eles voltaram do Egito, Abrão e Lot, como se os pastores deles começaram a brigar. Então, Lot foi para um lado e Abrão foi para o outro. O lado que Lot foi para a região de Sodoma. E que a gente viu que esses reis, eles guerrearam uns contra os outros, esses nomes um pouco difíceis. Mas no caso, aconteceu que eles capturaram Lot, que morava em Sodoma. Então, continuando no versículo 13. Mas alguém conseguiu fugir e veio dar parte do sucedido a Abrão, o hebreu, que vivia nos carvalhos de Mambré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, aliados de Abrão. Abrão, tendo ouvido que Lot, seu parente, ficara prisioneiro, escolheu 318 dos seus melhores e mais corajosos servos, nascidos em sua casa, e foi ao alcance dos reis até Dan. Ali, dividindo a sua tropa para os atacar de noite com seus servos, desbaratou-os e perseguiu-os até Oba, que se encontra ao norte de Damasco. Abrão recobrou todos os bens saqueados e reconduziu também Lot, seu parente, com
os seus bens, assim como as mulheres e os homens. Voltando Abrão da derrota de Codor-Laomor e seus aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então vamos parar um pouco aqui e refletir essa figura tão importante, né, de Abrão, Melquisedeque. Então, o Melquisedeque, ele prefigura Cristo. Por quê? Melquisedeque, ele é citado na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1 ao 3, o que diz nesse trecho: Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da derrota dos reis, e o abençoou, ao qual Abraão ofereceu o dízimo de todos os seus despojos, é, conforme seu nome indica, primeiramente rei de justiça, e depois rei de Salém, isto é, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, a sua vida não tem começo nem fim. Comparável sob todos os pontos ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Também diz no Salmo 109, versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, por que eu coloquei essa imagem? Porque na oração, quando estamos em frente ao Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, diz uma oração: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? É tirado do Salmo 109, versículo 4. Então, por que ele prefigura Cristo? Então, nas tribos de Israel, existia a tribo de Levi, e dessa tribo que provinham os sacerdotes. Também se tinha a tribo de Judá, e dessa tribo, conforme as Escrituras, descenderia o Messias. Jesus, ele é da tribo de Judá. Porém, ele também é considerado sacerdote. Porque Jesus, que ele mesmo se entrega, ele é o sacerdote, altar e cordeiro. Ele faz o sacrifício perfeito, que é ele mesmo. Então, como a gente pode perceber nos estudos passados, sempre quando alguém tinha um nome, ele era filho de alguém, irmão de alguém, né? Sempre tinha essa relação. Esse é tal pessoa, filho de tal, é como se fosse uma linha. Mas Melquisedeque não, ele simplesmente ele aparece nesse trecho de uma forma como se misteriosa, né? Oferecendo pão e vinho. E assim também Jesus, mesmo Jesus não sendo da tribo de Levi, ele é considerado sacerdote. Bom, então é um trecho misterioso, né? Mas que nos mostra que Melquisedeque, ele prefigura Cristo. Tá bom? Essa explicação também da questão do Melquisedeque, eu peguei uma explicação muito boa do vídeo do Padre Paulo Ricardo, explicando da formação do povo de Deus. Padre Paulo Ricardo, claro, um grande padre, que nos ajuda a entender a palavra de Deus. Então, continuando no versículo 21. O rei de Sodoma disse a Abrão: devolve-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Respondeu Abrão: de tudo o que é teu, não tomarei sequer um fio, nem um cordão de sandália, para que não digas, enriqueci Abrão. Nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos, e a parte dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré. Estes hão de receber a sua parte. Então, muito obrigado por acompanhar mais esse estudo bíblico. Um grande abraço e fiquem com Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.